Irmão, olá minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Lupax Palavra de Vida. Nesse Palavra de Vida de hoje, você está na Lupax Diaconia Digital, esse espaço do ecossistema Lupax Business Digital, que traz para você, com certeza, a possibilidade de pensarmos algumas realidades que estão presentes hoje na liturgia de domingo, né? Uma liturgia muito rica, onde retornamos ao tempo comum, este tempo da esperança, esse tempo da catequese, este tempo onde nós somos convidados a olhar e aprender com Jesus na sua caminhada em direção a Jerusalém. Então, nesse Lupax, Palavra de Vida de hoje, queremos trazer alguns sinais importantes para a nossa fé. Não é uma homilia, mas é sim trazendo aquilo que nós podemos trazer e colocar de forma prática em nossa vida, a partir de tudo que nos é colocado para vivermos hoje nessa experiência do domingo, né? O dia do Senhor, o Dias Domini, que nós possamos levar essa palavra para a nossa semana. Pois bem, vamos lá. Hoje a contextualização nós vimos que é a contextualização de Mateus, né? Cadê? De Mateus, que estava então na coletoria de impostos, e Jesus o convida a seguir. E aí percebam que alguns sinais são muito importantes. O primeiro sinal aqui é que Mateus não hesitou em escutar a voz do mestre. Ele seguiu, ele obedeceu, ele desejou e conquistou a dignidade de ser chamado pelo mestre. Provavelmente Mateus não tinha visto Jesus apenas aquela vez, como muitas vezes somos conduzidos, né, a achar essa realidade. Provavelmente Mateus já tinha ouvido falar da fama de Jesus, de tudo aquilo que ele já havia feito na vida de muitos homens e de muitas mulheres. E ele, como todo qualquer coração que verdadeiramente entende que Jesus é diferente, ele então desejava estar com o mestre. Tanto é que logo em seguida o vemos dentro da casa do próprio Mateus, que com certeza dava inúmeras outras festas, mas essa, na casa dele, era a festa das festas. E aí percebam que, primeiro, um chamado que é atendido. Com certeza Mateus estava muito empolgado em todo esse processo de conversão, de conhecer Jesus, de colocar a sua vida numa outra disposição, e não aquela que ele vivia, de coletor de impostos. Muitas vezes, com certeza, a ganância pode ter tomado o seu coração, e aí percebam que dois sinais aqui vêm logo para a gente. Não é que Mateus, ao buscar uma vida, né, estar dentro da coletoria de impostos, ele já era errado por sinal. Ele buscava viver a sua existência a partir daquele lugar, ele queria crescer, ele queria ser, enfim, como ser humano. Mas entenda que aquela figura era, de certa forma, marginalizada, porque era aquele que tirava o sustento, ou mesmo fazia-se, junto a Roma, alguém que tirava do povo para dar os impostos, né, digamos assim, a Roma, né, e a todos os seus representantes. Mas perceba que o próprio Cristo, né, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? Então que nós possamos entender essa parte, porque era o ofício dele, mas era um ofício carregado de preconcebimentos. Tanto é que os fariseus, então, dentro daquele contexto, questionam os discípulos, questionam aqueles que estavam seguindo a Jesus. E olha lá, o mestre de vocês caminhando com esse povo, vivendo no meio deles, e Jesus, de forma muito sábia e sagaz, escuta esse lugar. E ele escuta esta fala, e essa fala, ela fere, essa fala, com certeza, ela era carregada de um veneno. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua tranquilidade e eficiência e poder da palavra, então responde a esse povo que ele veio para aqueles que estão doentes. E aqui, nessa palavra de Jesus Cristo, a gente precisa entender, primeiro, claro, somos todos doentes, muitas vezes espirituais, doentes em nossas realidades humanas, e Cristo é aquele que nos tira dessa realidade de doença. Essa é a primeira realidade. Eu e você não somos flor que se cheire. Ai de nós se não fosse a graça de Deus sobre nossas vidas para vivermos algo diferente, algo melhor dentro da nossa existência. Esse é o primeiro aprendizado. O segundo aprendizado que é possível extrair desse lugar é o seguinte: eu não posso, mesmo com essa fala de Jesus que disse, vim para os doentes,
eu não posso me acomodar nas minhas doenças, não posso me acomodar na minha vida de pecado, não posso me acomodar diante de minhas conveniências, das quais me levam para as minhas desobediências daquilo que Deus vê como belo, justo e eterno. Aqui, muitas vezes, encontramos aqui e acolá pessoas usando essa palavra para justificar ainda estar num estado de pecado, numa realidade de pecado, numa escolha de pecado, e dizendo que a misericórdia de Deus vai ser maior do que tudo isso. Sim, Deus é misericordioso, mas a gente não pode esquecer que Ele é justiça. E todo aquele que encontra com Jesus, o primeiro convite que nós temos é mudar as atitudes, mudar os seus maus costumes. A vida e o encontro com Jesus, ela é restaurada, ela vive uma metanoia ao encontrar com esse Senhor. Esse Senhor que me chama e que de pronto eu atendo esse chamado, como Mateus assim o fez, estando lá na coletoria, mas ao mesmo tempo é um Deus que me chama na minha doença espiritual, na minha doença dos pecados, mas me chama para uma dinâmica de transformação da minha vida e das minhas atitudes. Porque senão não adianta a gente dizer, eu sou cristão. Um cristão, ele vive o estilo de vida de Jesus. E ao viver o estilo de vida de Jesus, ele se dispõe a se despir daquilo que não é condizente com o reino proposto por Jesus Cristo, que é um reino, a princípio, no primeiro momento de metanoia, de transformação, de mudança de atitude e mudança de rota na sua vida e na sua existência. Então, fica para nós esse aprendizado. E aí a primeira leitura e a segunda leitura nos trazem também um complemento dessa reflexão ao nos dizer algumas sabedorias. A primeira leitura, a leitura lá do profeta Oséias, perceba que o profeta está exortando esse povo. E aí ele vai dizer algo que é muito precioso para aqueles que encontram com Jesus, que decidem caminhar com Jesus, que decidem trazer Jesus para a sua casa, para restaurá-la, como fez com a casa de Mateus, com a realidade existencial de Mateus, né? Aqui pensando, fazendo aqui uma exegese dentro dessa realidade. Então, é preciso, a primeira leitura do profeta Oséias vai dizer o seguinte, logo no início aqui, é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Ou seja, não basta dizer que vai seguir, não basta ter a atitude de levantar do seu lugar e começar a seguir a Jesus, e começar a ir para o templo, e começar a frequentar o grupo de oração, a frequentar a pastoral, a participar de tudo, a participar da Santa Missa. Não basta isso. É preciso... Tudo isso é completado com a disposição interior verdadeira de saber seguir ao Senhor. Porque muitas vezes a gente pode seguir, mas seguir dentro dos nossos parâmetros, dentro daquilo que a gente acha, dentro daquilo que são as nossas conveniências. E não existe seguimento a Jesus Cristo que seja dentro das nossas conveniências. Aqui ou acolá nós vamos vendo pessoas que buscam deturpar essa realidade. Mas seguir a Jesus Cristo não é seguir as nossas conveniências, é seguir um chamado que vem do próprio Deus, que feito homem, nos chama a viver uma experiência de vida, de transformação dos nossos maus costumes em uma vida de excelência. Excelência essa pautada em atitudes de transformação e mudanças de comportamento. Quer seguir a Jesus? Transforme as atitudes do seu cotidiano. Quer seguir a Jesus? Comece a mudar a sua mentalidade. Saia de uma mentalidade de pecado e viva numa mentalidade de busca da perfeição em Jesus Cristo, em Deus, para tornar os ambientes, cada dia mais ambientes transformados na presença do Espírito Santo, através da minha e da sua vida, que aderiu a Jesus Cristo, aderiu a viver o estilo de vida proposto por Jesus Cristo. Então, que fique para nós esse chamado de Oséias, né? É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Porque muitas vezes eu posso estar caminhando, mas eu não reconheço Jesus a ponto de mudar e transformar as minhas realidades. Nós vemos aqui ou acolá, lá no Jeb, muitas vezes a pessoa é um sacerdote, é um diácono, é um coordenador de juventude, é um coordenador de pastoral, participa do grupo dos ministros, enfim, de qualquer pastoral, de qualquer movimento, mas a pessoa tem uma vida mediocrizada. A pessoa tem uma vida muitas vezes ali pautada nas suas conveniências e não é possível o cristão aderir a Jesus Cristo de uma forma plena, pleníssima, vivendo as suas conveniências. Pode até viver, mas com certeza
Não é esse o desejo de Deus para as nossas vidas. Então, com muita humildade, com muita tranquilidade, a gente precisa olhar e ter a coragem de olhar a nossa existência, a nossa caminhada de fé, as nossas atitudes, aquelas atitudes que muitas vezes não precisa o outro ver e muitas vezes o outro não vê, porque é fácil muitas vezes a gente se colocar, né, com o nosso melhor paramento, com a nossa melhor roupa, com a nossa melhor perfume, com a nossa melhor veste, mas a veste do coração não ser transformada. E aqui o profeta Oséias vai dizer, saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Você pode até muitas vezes estar caminhando com Jesus ou dentro do ambiente proposto por Jesus, mas você ainda não reconheceu o Senhor. Então que eu e você possamos reconhecer verdadeiramente a presença de Jesus Cristo em nossas vidas, para que a gente possa então fazer com que a nossa vida possa espelhar a grandeza e a graça da presença do Senhor Jesus em nossa realidade, tá bom? E logo vemos também na segunda leitura a realidade que é proposta pela carta aos Romanos, quando diz assim, ó, irmãos, Abraão, contra toda humana esperança, olha que forte, contra toda humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Abraão contra toda humana esperança. Luciano contra toda humana esperança. José contra toda humana esperança. Maria contra toda esperança. Danilo, enfim, qual o nome que seja o seu nome, essa frase é nossa. Ó. Irmãos, Luciano, contra toda humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Que eu e você tenhamos então a coragem de fazer como o nosso pai Abraão, que viveu e confiou no chamado, na sua vocação. Que eu e você também possamos confiar, aderir a Jesus a ponto de verdadeiramente a esperança dele nunca fugir da nossa realidade. Que possamos firmes viver essa esperança na fé, neste dom maior que ele nos deu, que é o dom da fé. Para que esta graça possa então nos encontrar, porque nós decidimos viver uma vida nova em Jesus Cristo todos os dias. É hoje, meu irmão. É hoje, minha irmã, que eu e você somos chamados a imitar o pai Abraão. E aqui é interessante percebermos que o cristianismo que somos chamados a viver, ele já teve inúmeros exemplos de que é possível viver plenamente o chamado e a vocação de sermos cristãos nos dias atuais. É só olharmos toda a nossa história da igreja, é só olharmos a vida de todos os santos e santas que nós tivemos em nossa igreja e perceber que a vida deles foi nada mais, nada menos do que fazer como Abraão. Contra toda humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Muitos podem te olhar, muitos podem te acusar, muitos podem dizer A, B, C de você, mas é a sua firme esperança na fé em Jesus Cristo que vai fazer com que você viva uma vida extraordinária de transformação dos seus costumes, transformação das suas atitudes, que isso reflita tanto a graça e a presença de Deus em sua história, em sua existência. Então, esse com certeza é o convite da palavra de Deus para nós nessa semana, nessa 10ª semana do tempo comum, e que eu e você então possamos nessa semana colocar em prática esse lugar. Eu e você somos chamados a isso, a uma conversão diária. Se eu e você não estivermos dispostos a isso, estamos brincando de sermos cristãos, brincando de fazermos que somos seguidores de Jesus Cristo. Estamos brincando de dizer que vamos seguir a Jesus Cristo ou que estamos acolhendo verdadeiramente a sua graça em nossas vidas. Então, que eu e você sejamos muito sérios na nossa vivência, do nosso cristianismo, né? Da nossa adesão a Jesus Cristo. Ele nos chamou e contra toda esperança, todo olhar do mundo, nós podemos viver uma vida extraordinária, porque nos convertemos todos os dias a esse Senhor que nos chama a dar o nosso melhor na nossa vida, aqui nessa terra que é tão passageira. Então, que tenhamos então essa graça acolhida no nosso coração e possamos ter uma semana abençoada, tá bom? Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não esqueça que você está então, esse foi o nosso programa Lupax Palavra de Vida de hoje.
acolha esse programa no teu coração. Saiba que ele vai estar dentro do nosso canal do YouTube, Lupax, Ecossistema de Fé, Vida e Negócios. Eu te convido então a se inscrever no nosso canal do YouTube e, claro, se você está vendo por aqui pelo Instagram, se inscreva em todas as nossas páginas. Nós somos um ecossistema que leva para você e sua família aquilo que há de melhor, mais seguro dentro da internet, para que você e sua família sejam transformados com aquilo que há de melhor nesse grande espaço, nessa grande rua que é a internet, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso ecossistema. Não esqueça de seguir todas as nossas redes, em todas as plataformas, e vamos juntos transformar as nossas vidas, mudar as nossas vidas e tornar o nome de Jesus Cristo conhecido e amado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.